Bom, no vídeo anterior nós encerramos falando justamente dessa questão muito presente nos Estados Unidos do liberalismo, né? Da não intervenção estatal na economia. Mas esse não é o único fator responsável pela crise. Primeiro, outro elemento que nós vamos observar: a má distribuição de renda dentro de um país. Nesse período, na década de 20, você tinha 5% da população americana detendo 90% da renda total, da riqueza total do país. Quanto maior essa desigualdade social, maior essa concentração de renda, menos saudável é a economia. Né? Aquele exemplo, se você tem muitos milionários, poucos milionários, né, e muitos miseráveis, o capitalismo ele não consegue se estabelecer, porque o capitalismo ele precisa de uma camada média consumidora, né? Mais gente consumindo para que a economia se estabeleça. Além disso, nós temos o elevado índice de endividamento da população americana. Nesse momento, é o momento do boom, né, do consumismo nos Estados Unidos, o American Way of Life, vamos dizer assim, o jeito americano de viver. A ideia de você ter a primeira casa própria, o primeiro automóvel, os primeiros eletrodomésticos. E o americano, né, de classe média, para consumir todos esses produtos, ele recorria aos financiamentos e às hipotecas. Então você tinha um elevado índice de endividamento da população nesse período. Você tem um outro problema. No campo, as lavouras, né, não iam bem. Nós temos aí, na década de 20 uma sequência de problemas climáticos que afeta a produção agrícola nos Estados Unidos, né? E isso reflete também no endividamento dos produtores rurais. Então, olha lá, vamos lá, é uma somatória. Você tem a questão da política liberal, você tem da não intervenção estatal na economia, para tentar evitar uma crise, ou quando essa crise acontecesse, contorná-la, né? Você tem a questão do endividamento da população, concentração de renda, né? E também os problemas no campo, o endividamento dos produtores rurais. Então tudo isso faz com que essa bola de neve ela vai sendo, né, vai crescendo cada vez mais. Beleza? Vamos lá. Outro elemento fundamental para a gente poder entender a eclosão da crise de 29, que é a recuperação do mercado europeu depois da Primeira Guerra Mundial. Até meados da década de 20, a Europa estava ali em frangalhos, né? Dependendo das exportações americanas, dependendo dos capitais, do investimento, do financiamento dos Estados Unidos. Depois, na segunda metade da década de 20, a economia europeia ela começa a se reestruturar gradativamente, ela vai se reerguendo, né? E o governo americano, as empresas americanas, elas não percebem que isso está acontecendo. Como não havia uma política de planejamento e de intervenção do Estado na economia, o que é que nós vamos ter? O que é que nós vamos observar? A produção industrial americana, ela avança, ela cresce, mas ela não percebe que o consumo está diminuindo no mercado europeu e no mercado interno, porque a população está endividada, e no mercado europeu porque há uma recuperação da economia europeia. Resultado, nós temos o que a gente chama de superprodução e subconsumo. A indústria americana produz tanto, nós temos ali o modelo fordista, né, que era praticado naquele momento, uma produção em massa, grandes estoques de matérias-primas dentro das fábricas, e aí a indústria não consegue perceber esse descompasso. Uma outra questão é o excesso de especulação financeira na Bolsa de Valores de Nova York. A venda e compra de ações, fortunas eram ganhas e perdidas, né, todos os dias nos pregões da Bolsa. Então isso vai se acumulando. Olha aí, a bola de neve ela vai se formando, né? E aí o colapso desse processo acontece na famosa Quinta-feira Negra, né? No dia 24 de outubro de 1929, quando o pregão da Bolsa de Nova York abre, os empresários querem vender as ações, ninguém vai querer comprar as ações, porque todo mundo está sabendo que as indústrias estão dando prejuízo, né? Porque elas não conseguem vender mais, e aí as ações vão lá embaixo. Acontece o que a gente chama de crash da Bolsa de Nova York. Vou te dar um exemplo.
Pensa uma companhia como a Ford, uma montadora de veículos. A Ford estava vindo num crescimento incrível na década de 20. E aí, segunda metade dos anos 20, a produção ela continua acelerada, mas o consumo diminui. Então começa a sobrar, né, nos pátios da empresa o veículo fabricado, mas não só o veículo, a matéria-prima, a chapa de aço, as peças, o pneu, enfim. Então o prejuízo ele é duplo, porque o fabricante ele não consegue vender a sua mercadoria e ele não consegue transformar a sua matéria-prima em riqueza. Então ele compra a matéria-prima, vai ter um estoque gigante lá de peças, né, de elementos para fabricar um veículo, mas ele não tem como fabricar e não tem como vender o carro. Então nós vamos ter um processo de quebradeira geral. Porque para financiar, por exemplo, a Ford, a produção industrial da Ford, ela pega dinheiro aonde? No banco, no mercado financeiro, com os acionistas. Aí você tem o colapso. Eu estou dando um exemplo da Ford, lógico. A Ford não faliu na crise de 29, porque a crise de 29 ela vai atingir, e como todas as crises do capitalismo de uma forma geral, ela derruba quem? Ela derruba os mais fracos, os pequenos e médios industriais. A Ford era uma empresa bilionária, então ela vai conseguir com muita dificuldade, mas ela consegue superar a crise, entre outras grandes empresas americanas. Mas, de uma forma geral, o que nós vamos observar nos Estados Unidos é uma quebradeira generalizada. E aí, entre 1929 até as eleições de 1932, né, nós temos a fase que a gente chama do auge da chamada Grande Depressão. O presidente dos Estados Unidos nessa época, que era o Hoover, ele não elaborou uma política econômica para tentar solucionar a crise, acreditando, né, nos princípios do liberalismo, que a crise iria se solucionar por conta própria. Mas não foi isso que aconteceu. E aí o resultado, né, essa crise vai se agravando cada vez mais. Né? E os Estados Unidos levam um tapa na cara. Né? O orgulho americano, né, da economia, da grandiosidade, do crescimento, da fartura e da abundância, ele acaba se perdendo. E cenas como essas aqui acabam se tornando comuns dentro dos Estados Unidos. A fila da sopa, né? Centenas, milhares de desempregados, e não havia um sistema de previdência, de ajuda social também nos Estados Unidos, por conta própria, né? Então o sujeito que tinha perdido o emprego, que estava na falência, tinha que recorrer a esses postos de ajuda humanitária. Favelas começaram a se difundir nos Estados Unidos, praticamente algo impensável, né? Muito comum para a nossa realidade, mas quando a gente vê os Estados Unidos, a gente não pensa nisso, né? As chamadas Hooverlands, né? Nos subúrbios das grandes cidades americanas, né? Casas de papelão, de lata, né? de restos de construção, pessoas vivendo em condições duríssimas. É o momento onde você tem uma explosão da criminalidade nos Estados Unidos, os gangsters, né, os chamados inimigos públicos como John Dillinger, o Babyface, né, entre outros criminosos, né, Al Capone, né, se tornam famosos nos Estados Unidos, Bonnie Clyde, enfim, você tem problemas sociais gravíssimos provocados aí pelos efeitos da Grande Depressão, né? E além desses problemas que eu acabei de citar, nós vamos ter aqui, só do evento da Quinta-feira Negra, né, do crash da Bolsa de Nova York, nós temos aí 85 mil empresas falidas da noite para o dia, né? Nos primeiros anos da crise, 4 mil bancos e instituições financeiras vão também à falência, 12 milhões de trabalhadores perdem os seus empregos, tá? A fome, a pobreza, ela vai se difundir nos Estados Unidos. E, obviamente, essa crise ela não vai ser só uma crise dos Estados Unidos, ela vai se expandir para outros países. É o caso, por exemplo, da Alemanha, que vai sofrer um golpe duro, né? Fora dos Estados Unidos, com certeza, a Alemanha foi o país mais prejudicado com a crise de 1929 e com a Grande Depressão. Né? Para você ter uma ideia, a inflação lá chegou a uma casa que para você comprar um pedaço de pão custava 1 bilhão de marcos, que é a moeda utilizada na Alemanha. Então a Alemanha estava ali, né, começando a se recuperar dos efeitos negativos da Primeira Guerra Mundial, soco de novo, porrada na cara, né? E essa crise aguda faz com que
o Partido Nazista ele ascende ao poder. Não é à toa que em 1933 quem chega à chancelaria, né, e depois se torna Führer na Alemanha, Hitler. Nós vamos falar desse processo mais adiante. Curiosamente, a única nação não afetada, né, pela crise 29 é a União Soviética, por ser uma nação socialista. E nesse período a União Soviética está em pleno processo de desenvolvimento com os planos quinquenais do Stalin, planos esses extremamente brutais, né, que tem um custo humano elevadíssimo, eu vou falar disso mais adiante. Mas muita gente começou a olhar, olha lá, né, olha a União Soviética, esse negócio de capitalismo não está com nada, né? Então é um momento também onde o socialismo soviético ele ganha os holofotes com essa, como se fosse uma proposta, né, de salvar o mundo desse momento de crise aguda aí, beleza? Mas, professor, o que vai ser feito para solucionar a crise nos Estados Unidos? Nas eleições de 1932, o Roosevelt vai ser eleito e durante a campanha ele criou um modelo, né, um projeto de governo chamado New Deal. O New Deal ele foi construído com base nas ideias do economista chamado John Maynard Keynes. O Keynes dizia que era necessário, sim, em momentos de crise, né, você ter a interferência do Estado na economia, que era necessário o Estado montar o que a gente chama de welfare state, o estado de bem-estar social, previdência, seguro-desemprego, aposentadoria, né, que garantisse, né, o mínimo necessário para que essa população continuasse a consumindo mesmo em momento de crise. E o New Deal, Roosevelt venceu as eleições de 32 e ele colocou em prática esse projeto, tá? Então, ele vai iniciar um programa de grandes obras públicas nos Estados Unidos para levantar, né, o número de empregos. Ele vai criar o seguro social, o sujeito seguro-desemprego, né, para que ele possa receber ali pelo menos um salário mínimo que garanta, né, a sobrevivência, a dignidade dessa população, sistema de previdência social. Então, essas intervenções do Estado, renegociação de dívidas, diminuição de taxas de juros, essas intervenções que faz com que a economia americana comece a se recuperar depois desses anos aí de decréscimo, né, provocado pela crise de 29, tá bom? Só que o que vai salvar definitivamente os Estados Unidos da ruína, do colapso total, é o envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O conglomerado industrial bélico americano vai renascer a economia americana, tanto que na década de 50 nós temos a chamada Era de Ouro do capitalismo nos Estados Unidos, né? A geração Baby Boomer, enfim. Então, é a Segunda Guerra Mundial a que vai ressuscitar a economia americana. E aí o tio Sam mostra a sua força, literalmente, né? O seu grande poderio econômico, que é uma característica muito presente, né, dentro da história americana. Beleza, pessoal? Então, o New Deal vai ser o pacote de medidas, né, adotadas pelo Roosevelt, que vai tirar os Estados Unidos do buraco. Mas a economia americana só volta a crescer no ritmo que ela crescia com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aí os Estados Unidos vai chocar o mundo com o seu potencial industrial. Já imaginou fabricar um destroyer, né, um navio de guerra? É aí que os Estados Unidos conseguem, então, definitivamente a sua recuperação. Beleza? Na próxima aula nós vamos começar a trabalhar os regimes totalitaristas, né, o nazifascismo. Então, a gente vai continuar com essa unidade temática. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima.